Ainda na minha época de pentecostal, eu já fui pentecostal, viu, irmãos? Nem na minha época de pentecostal eu fui muito de colocar tema em pregação, em ministração. Mas se eu tivesse que dar um tema hoje para o que Deus colocou em meu coração, eu usaria parte do refrão da canção que vocês cantaram, que nós cantamos agora diversas vezes. Eu colocaria como tema exatamente assim: desperta, igreja, porque Ele prometeu e Ele vai cumprir. Jesus está voltando. Infelizmente, e aí eu tenho que dizer que a culpa é nossa, né? De pastores, líderes, aqueles que ministram a palavra. Eu tenho que dizer que a culpa é nossa. Porque a igreja, ela perdeu um pouco o foco, né? Ela deixou de pregar sobre a vinda de Jesus. Ela deixou de pregar sobre o Apocalipse. Ela deixou de pregar sobre o arrebatamento. Deixou de pregar. E deixou de pregar por quê? Porque é um assunto que ninguém quer ouvir. É um assunto pesado, né? É um assunto que traz medo. E as pessoas não querem ficar com medo. E muitos pastores de muitas denominações não pregam sobre a volta de Jesus, não pregam sobre o Apocalipse, porque não querem esvaziar as suas igrejas, as suas denominações. Por isso, ainda diante de tudo que nós temos visto acontecer nesses últimos tempos, o foco das ministrações ainda é de conquistas. De que você vai passar por isso, é lógico que vai. Não precisa ser nem um gênio para entender que vai passar. Nós olhamos para as circunstâncias e muitas vezes nos perguntamos, mas quando vai passar? Porque se você olha para a Europa está se fechando novamente. Vários países da Europa estão decretando lockdown novamente. Porque o número de infectados está crescendo novamente. E isso trazendo pânico ao coração de todos os habitantes da Terra. Mas isso vai passar, irmãos. Ainda que você olhe assim e veja, caramba, mas estão fechando novamente, o pastor está falando que vai passar porque é bíblico. A Bíblia diz que isso vai passar. Mas, pastor, a Bíblia está falando que a pandemia vai passar? Tá. E por que eu digo que tá? Porque quando Jesus falou da volta dele, nós cantamos aqui, né? Ele prometeu, ele vai cumprir. Jesus voltará. Nós ansiamos por isso. Só que ele nos deu um aviso. Ele nos disse assim: assim como nos dias de Noé, onde casavam e davam-se em casamento e não se aperceberam até que Noé entrou na arca, assim será a vinda do Filho do Homem. O que ele está querendo dizer com isso? Em outro trecho ele diz: quando disserem haverá paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Então o que ele está querendo dizer com isso? Que o mundo estará em paz. Que o mundo estará sossegado. Que as pessoas estarão casando e se dando em casamento. Festas, irmãos. Vai ter festa novamente. Vai ter bailes de casamento.
né? Vai ter reuniões, vai ter, isso vai acabar. É necessário que isso ocorra. Só que muitos temem, estão cada vez mais temerosos, por quê? Porque isso não é pregado. Não se prega que Jesus vai voltar. Eu fico pensando, será que nós estamos indo na contramão? Porque nós estamos cantando, Ele prometeu, e Ele cumprirá. Não é isso que nós cantamos? Ele prometeu, irmãos. E Ele cumprirá. Sabe, eu sou tão pequeno, né? Eu sou tão pequenino, mas tão pequenino, mas tão pequenino. Mas na minha pequenez eu fico pensando que é momento dos pastores, sabe, dos líderes, daqueles de renome, começar a pregar sobre a vinda de Jesus. Parar um pouco, sabe, de pensar somente no material, somente na grana que entra na igreja. Porque tem igreja que entra grana, viu, irmãos? Tem igreja que entra muita grana. Muita grana. É tempo de parar com isso. Sabe, é tempo de começar a falar sobre aquilo que nós cantamos. Ele prometeu e Ele virá. E Ele prometeu, não foi no Novo Testamento. A promessa existe desde o princípio. A palavra de Deus diz que o Senhor anuncia o fim desde o princípio. Desde o princípio. O Antigo Testamento, irmãos, ele está repleto de mensagens a respeito do retorno do Messias. O Antigo Testamento está repleto de profecias a respeito não só da primeira vinda, mas também da segunda vinda de Jesus. Quero convidá-los aí a abrir a palavra de Deus. Vamos dar uma passeada e vamos ficar atento para o que a palavra nos ensina. Eu acho que nesta manhã, o interessante é o Senhor, sabe, nós temos um ensinamento, né? É um ensinamento. Ontem eu assisti de novo a palavra que o Albert trouxe há alguns dias atrás, a respeito do conhecimento, do entendimento, sabedoria, né? Nós precisamos ter conhecimento, irmãos, buscar o entendimento das coisas. Nós precisamos, não podemos deixar isso passar. No livro de Oséias, capítulo 6, Oséias, capítulo 6, diz assim, todos acharam aí? Oséias 6? Eu vou dar um tempinho aí. Oséias está lá antes de Joel, antes de Amós, Miqueias, está depois de Daniel, logo depois de Daniel. Oséias está atrás do Daniel. É Daniel. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos lá. Olha o que diz aqui a palavra. O Senhor disse que Ele anuncia o fim desde o princípio. Nós vamos ler o Antigo Testamento. Oséias capítulo 6 diz assim: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia, nos restaurará para que vivamos em sua presença.
conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como chuvas de inverno, como chuvas de primavera, que regam a terra. Amém? Olha o que Oséias está dizendo. Oséias está dizendo que nós temos que conhecer o Senhor e que nós temos que nos esforçar por conhecê-lo. Não é só conhecer. Temos que nos esforçar. Em outras versões diz, prossigamos em conhecer o Senhor. Nós temos que buscar esse conhecimento. Nós temos que buscar esse entendimento do Senhor, da sua vinda. E ele está dizendo, tão certo como o sol nasce, ele virá. Ele prometeu, ele irá cumprir. Mas isso é uma palavra profética, irmãos. E por se tratar de uma palavra profética, nós precisamos atentar para alguns detalhes. Para alguns detalhes. Oséias começa dizendo assim, ele nos despedaçou, não é isso? Ele nos despedaçou e nos trará a cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Olha, ele está falando sobre, despedaçar, sobre destruição, sobre causar uma enfermidade, ferir. Você está disposto a passear um pouquinho? Marca aí, Oséias, que a gente vai voltar nele já já. Mas abre Zacarias capítulo 13. Zacarias é um livro profético, irmãos. Está lá no finalzinho, próximo a Malaquias, ele é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Capítulo 13 de Zacarias, versículo 7. Eu vou ler só o versículo 7 por enquanto. Diz assim, levanta-se a espada contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor, e as ovelhas se dispersarão, e voltarei a minha mão para os pequeninos. O Senhor feriu, Oséias diz o quê? O Senhor feriu, o Senhor curará. O Senhor nos despedaçou, diz lá Oséias, não é isso? E aqui Zacarias está dizendo, fira o pastor e as ovelhas se dispersarão. Quem é o pastor, irmãos? Jesus. Jesus é o pastor. E o que aconteceu logo após, tempos depois da morte de Jesus? O que aconteceu? Feriram o pastor. Jesus era o bom pastor. Ele diz, eu sou o bom pastor. Eu conheço a ovelha pelos nomes, e a ovelha me conhece pela minha voz. Feriu o pastor, as ovelhas se dispersaram. 70 depois de Cristo, a destruição total em Jerusalém. O Império Romano destrói tudo, toma posse de tudo. A partir de 1970, se você for olhar, 1970, a partir de 70 depois de Cristo, se você for olhar para a história de Jerusalém, e a Bíblia diz isso, que Jerusalém seria pisada pelos gentios. Se você olhar para a história de Jerusalém, você vai ver que diversos impérios tomaram Jerusalém. Não foi só o Império Romano. Os otomanos estiveram lá.
teve as cruzadas, teve uma série de coisas que estão na história. A história confirma o que a Bíblia diz que ia acontecer. A história confirma o que está escrito aqui. De que ao ferir o pastor, o povo de Israel seria despedaçado. Ou seja, as ovelhas iriam se dispersar. É o que a história chama de diáspora. Os hebreus, os judeus foram espalhados pelos 4 cantos da terra. Se cumpriu o que aqui está escrito. Agora, por que eu parei? Porque essa profecia ela tem partes, ela tem tempos. Você vê que Oséias ele está dizendo basicamente a mesma coisa que Zacarias. Está falando sobre ferir, mas ele está dizendo assim, nos despedaçou, mas voltará a nos ligar. Nos feriu, mas nos trará a cura, diz Oséias. Não é isso? E Oséias coloca ainda, interessante, ele coloca tempos para que isso aconteça. Ele diz, olha, depois de 2 dias, ele nos dará vida novamente. E ao 3º dia nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Ó, no 2º dia, nos dará vida novamente. E no 3º dia nos restaurará e viverá conosco na terra. Vocês já ouviram na expressão, na palavra de Deus, dizer assim, para o Senhor, um dia é igual a 1000 anos, e 1000 anos é igual a um dia? Faz a conta. 2 dias. Se eu levar em consideração que um dia é igual a 1000 anos, faz as contas, 2 dias. Dá 2000 anos, não foi? 2 vezes 1000? 2000, sim ou não? Sim ou não? Tem um pastor que faz assim, né? Sim ou não? Não é isso? Quando que Israel foi reconhecido como nação? 1948. No 2º dia, não é? E o 3º dia? Está chegando? Já chegou? No 3º dia ele nos restaurará e viveremos em sua presença. Está nos falando em viver na presença. Significa que ele estará conosco, que ele prometeu, ele vai cumprir. Ele virá. E é interessante, irmãos, vou voltar lá em Zacarias de novo. É interessante, esses dias eu estava conversando com a Deise, né? A respeito de Zacarias e a respeito da parábola das 10 virgens. Quando nós olhamos para a parábola das 10 virgens, a gente, no nosso imaginário, a gente sempre pensa assim, né? 5 eram prudentes e 5 eram nécias. Todas estavam esperando o noivo. E aí nós pensamos assim, puxa vida, né? É 50% da igreja. 50% vai estar ali firme com Jesus quando Jesus vier. E 50% vai ficar meio que de fora. E aí quando eu olho para Zacarias, de novo, no mesmo texto que nós lemos, eu quero que alguém com voz de trovão aí pode ler? Lá em Zacarias capítulo 13, versículo 8 e 9. Por favor. Voz de trovão, hein?
Vocês prestaram atenção aí? Aí está falando do que? De quantidade. Não está falando de quantidade? Assim como a parábola das 10 virgens está falando de quantidade, e a parábola de 5 eram nécias e 5 eram prudentes. Está falando de quantidade. Eram 10, metade eram prudentes e metade não eram prudentes. E aqui também está falando de quantidade. Aqui está falando 2/3. Ó, na terra toda, 2/3 serão ceifados e morrerão. Todavia, a terça parte permanecerá, diz o Senhor. Colocarei essa terça parte no fogo. O que vocês, irmãos em Cristo, amados do meu Pai, o que vocês entendem com essa terça parte? Passarei essa terça parte, colocarei essa terça parte no fogo. O que vocês entendem por isso? O quê, mano? Provar. Ó, a irmã disse provar. O que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 3? A obra de cada um passará pelo... A obra de cada um passará pelo fogo. E ele ainda diz assim: cada um cuide de como está construindo sobre este fundamento. Porque a obra de cada um passará pelo fogo. Zacarias aqui está dizendo que o Senhor disse: colocarei essa terça parte no fogo, e refinarei como prata, e purificarei como ouro. Ele invocará o meu nome, e eu lhe responderei: é o meu povo. Ele vai dizer: é o meu povo, para aquele que, ao passar pelo fogo, será purificado e refinado, e não será queimado. Agora eu quero que vocês façam um cálculo simples aí. Ele diz que 2/3 passará, morrerá, será ceifado, e 1/3 passará pelo fogo. Sim ou não? Não é isso que Zacarias está falando aqui? Quanto que é 1/3, irmãos? Vamos ver se tem alguém bom de estatística aqui. Vai lá. Daniel, os orientais são bons em matemática, Daniel. Quanto que é 1/3? 33,3. Esse seria 1/3. Sim ou não? Sim, né? 2/3 serão ceifados e morrerão. Quanto que dá 2/3 então? Se 1/3 é 33,3. Puxa, vocês entenderam rápido, não é? E aí a Bíblia diz assim: quem tem sabedoria, calcule, porque é número de homem. Não está dizendo que é número de um homem, ou que é número do homem. Está dizendo é número de homem. Porque o homem foi feito no 6º dia. Sabe o que isso significa, irmãos? Esse é o meu pensamento, o meu entendimento do que eu li. Ninguém precisa ir no meu rescaldo. Mas, vai lá, tem gente que pode ser que interprete diferente. Primeiro eu entendo que então 10 virgens não é 50%, é 33%. Já começo a ver por aí. A primeira situação que eu começo a ver. A segunda situação que eu começo a ver é que
Se a igreja, ela vai estar na terra ainda até a 7ª trombeta, isso significa que 66,6% da população vai aceitar a marca da besta. Pensa nisso. 66,6% receberá a marca da besta. E aí, para encerrar, irmãos, eu quero que você venha em Apocalipse capítulo 13. Eu não ia deixar de falar em Apocalipse, né? Irmãos, nós temos que pregar Apocalipse. Apocalipse capítulo 13. Versículo 8. Diz assim, olha. A partir do versículo 8. Aliás, vamos ler a partir do versículo 5, vai. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. E lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os habitantes dos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta. A saber, todos os habitantes da terra, Zacarias falou em 66%. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Quem não tem Cristo vai adorar a besta. E quem vai adorar a besta vai receber a marca da besta. Certo? Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada, morto à espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos... Quem são os santos? Quem que a Bíblia chama de santos? Nós. O que significa? Se alguém tiver que ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver que ser morto à espada morrerá. Será que isso significa passar pelo fogo? Será? A resposta fica para vocês pensarem. Tá bom? Fica para vocês pensarem. A palavra está aqui, irmãos. A palavra, ela tem que ser pregada. Ela tem que ser pregada. Deus vai cuidar de mim, vai cuidar de você, independentemente de eu falar para você que Deus vai te dar provisão, que Deus vai abrir uma porta de emprego se você estiver desempregado. Independente disso, Deus vai cuidar de você. E eu sei que Ele vai cuidar de você, porque na palavra dele está escrito, buscar primeiro o reino, o meu reino e a minha justiça, e todas as demais coisas lhe será acrescentado. Tudo o que nós necessitamos, Ele vai nos dar. Não precisamos ficar pedindo, irmãos. Não precisamos ficar implorando por bênção, por coisas materiais, vir para a igreja, atrás de coisas materiais. Não precisamos. Nós precisamos vir para a igreja para fazer aquilo que está escrito, se eu não me engano, em Filipenses, que diz que nós temos que exercitar a nossa salvação. Não é,
Veja bem, não é se esforçar pela salvação, porque tem gente que quando você pergunta, irmão, você tem certeza da salvação? Ô, pastor, estou me esforçando para isso. Te esforçando para quê, meu querido? Para ser salvo. Não precisa se esforçar, Cristo já morreu. Você já é salvo. Se você crê em Cristo, você precisa exercitar a sua salvação. E o que é exercitar a sua salvação? É deixar as práticas antigas de lado, as práticas pecaminosas, é trocar as suas vestes, como o apóstolo Paulo tanto fala. É ver como você está construindo em cima do fundamento que ele foi posto, e fundamento este é Jesus, a rocha. Porque a minha obra, a tua obra vai passar pelo fogo, irmãos. Está dizendo aqui, aquele que tiver que ir para o cativeiro irá. Aquele que tiver que ser morto à espada, pela espada, será morto, porque aí está a perseverança dos santos. Nós estamos... Não pode falar, né? Porque vai para o YouTube, né? Então, assim, nós estamos à mercê de sermos obrigados aí a tomar a picadinha do xing-ling. Tá para sair aí, irmãos. Vão te obrigar a tomar a vacina do xing-ling, meus queridos. Pastor, mas como é que vai controlar? Como é que vai, meu queridinho? Você vai ter que dar o seu CPF lá, no dia que você for tomar a vacina. Irmãos. Diga de novo, eu digo, vai pro YouTube, né? Vai pro YouTube? Vai pro YouTube, irmão? Não precisa cortar não, eu vou falar. Pastores, bispos, apóstolos. Está com medo de perder os irmãos? Vamos pregar sobre Apocalipse, meu querido. Isso é salvação, isso não é perder os irmãos. Isso é salvação, porque quem tiver ouvido vai ouvir. Quem não tiver ouvido, vamos lá. 66 contra 33. Você que está vendo agora esse vídeo, decida. É 66 contra 33. Ou 66,6, né? Contra 33,3. Você escolhe de que lado você vai ficar, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Amém.